Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos vocês. Nessa manhã de Shabbat especial, nós vamos estudar a pureza da Techuvá e o desapego aos bens materiais. Techuvá vai que Hel, e no Arvit nós estudaremos um resumo da Parashá Pekudei, as contas. Muito especial o estudo na Parashá Pekudei. Agora pela manhã nós vamos ver Shemot, Êxodo, Shemot, capítulo 36, verso 3 ao verso 6. Capítulo 36, a partir do verso 3. Vaikru milifni Moshe et kol ha-terumah asher haviu Beni Israel limelechet avodat hakodesh. Eles receberam de Moshe toda a terumá que os filhos de Israel trouxeram para a avodat hakodesh, para o serviço do santuário, ou o serviço do santo, o serviço do santuário aqui no contexto do Mishkan. Perceba que a palavra avodat é a mesma palavra que vem de Eved, escravo, servo, serviço, é a mesma palavra. Como eu sempre digo a vocês, não há diferença no hebraico. Então, escravidão no hebraico nada mais é que um serviço. Até os dias de hoje, trabalho a gente chama avodá, trabalho. Vem dessas três letras, Ain, Bet e Dalet, que procede a palavra Eved. Então, eles receberam, quem recebeu? Betzalel e Oholiav. Betzalel da tribo de Yehuda e Oholiav da tribo de Dan. La asot otá vehem reviu Eliv Ovid Nedavá Baboker. Olha que interessante. Mesmo assim, eles quem? O povo, mesmo assim, eles continuavam a trazer, eles continuavam a levar, eles continuavam a trazer os itens da terumá. Manhã após manhã, ou seja, a cada manhã, baboker, na manhã, toda manhã. O povo não parava de trazer os itens solicitados na terumá: ouro, prata, cobre, tecidos, madeira de acácia, pelos de cabra, peles de carneiro, e assim os bessamim, as especiarias, pedras preciosas. Então o que aconteceu? O povo não parou de trazer, continuou trazendo. Vayavu kol ha-chachamim
Haosim, et kol melechet hakodesh, ish mimelacheto asher remá osim. Verso 4. Até que todos os trabalhadores, os artífices que trabalhavam na edificação do santuário, deixaram o local de trabalho. Deixaram o local, esses homens deixaram o local de trabalho, incomodados, porque já tinham o necessário para a obra do Mishkan. Então o que acontece? Se já tem o necessário e o povo continua trazendo esses bens, e muitos deles com valor bem diante do mercado, diante de valores de mercado, o ouro, por exemplo, a prata, pedras preciosas, alguns bens com valores muito altos, coisas de valor, que primeiro poderiam fazer com que o foco daqueles trabalhadores mudasse. Eles estavam fazendo aquilo não para ganhar dinheiro, eles não estavam fazendo aquilo ali para ficarem ricos, eles não estavam fazendo aquilo ali, era um trabalho santo, um trabalho que não tinha recompensa física, um trabalho que não tinha pagamento físico. Mas, com o tanto que o povo estava trazendo, aquilo poderia manchar o sentimento do coração puro deles. Então eles deixaram o local de trabalho, porque eles não queriam continuar fazendo aquela obra com todas aquelas riquezas que estavam sendo trazidas, porque aquilo podia manchar o coração deles. Então eles param, deixam lá e vão atrás de Moshe para resolver logo essa situação. Porque depois muitos iam dizer, mas se já tinham o suficiente, por que eles continuaram recebendo? Por que eles não falaram alguma coisa que não precisava mais? O foco deles era realmente terminar a obra, fazer a obra do Eterno da melhor forma possível. Diferentemente de muitas pessoas que poderiam, numa situação como essa, aproveitar a boa vontade, o coração sincero do povo. O povo estava realmente querendo esse Mishkan, o povo queria realmente que o Eterno habitasse no meio deles, o povo queria essa santidade e estava com o coração aberto, desprendido. Manhã após manhã o povo trazia terumot. Então, muitos poderiam se aproveitar da boa vontade do povo, como fazem até os dias de hoje. Pessoas que se aproveitam da boa vontade, do coração aberto, do coração desprendido de muitas pessoas. Se aproveitam visando lucro, visando dinheiro, arrecadam dinheiro e mais dinheiro, dizem que estão precisando de dinheiro para a obra, para isso, para aquilo. Tudo mentira. Estão ricos, cada vez mais ricos, com seus canais de televisão, com seus carros importados, com seus jatinhos, com seus iates. E o povo, muitas vezes, deixa de investir na casa, na família, deixa de investir para levar dinheiro para eles. Você vê que a Torá ensina completamente diferente a pureza da techuvá, o desapego aos bens materiais. Na techuvá, a gente aprende a separar as coisas, bens materiais, o eterno, a obra do eterno. O que é a obra do eterno?
Yeshua não precisou de bens materiais para fazer a obra do Eterno, não. Não precisou de riquezas para fazer a obra de Adonai, não. E você percebe que a verdadeira Techuvá não precisa de recursos e bens materiais para isso. O que precisamos é de um coração sincero, é de amor, dedicação ao Eterno e o contrário, se desprender, se desapegar dos bens materiais. Aquele que é desapegado dos bens materiais, ele vive sinceramente a palavra do Eterno. O apego aos bens materiais é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Foi isso que os trabalhadores trataram de fazer rapidamente para não terem problema na condução, na continuação da construção do santuário. O verso 5 diz: Vaiomeru el Moshe lemor, e disseram para Moshe falando: Marbim ha'am lehavi midei ha'avodá. Já temos o suficiente, o povo tem trazido mais do que o suficiente para a realização da obra, La milaha asher tzav Adonai, que Adonai mandou fazer, La sot otá, que Adonai mandou, que Adonai nos ordenou, nos capacitou para realizar. Aí agora, esses dois, Betsalel e Oholiav, eles tiraram um peso e um peso das costas dele, essa responsabilidade de responder depois, primeiro diante do Eterno, porque você vê que a próxima paraxá é Pekudei. O Eterno mandou fiscalizar. Tudo que o povo trouxe foi pesado e anotado. Tudo que o povo trouxe foi pesado, anotado e registrado por Itamar, filho de Aharon, porque o Eterno mandou fazer isso, para que tudo fosse transparente. Isso é a obra de Adonai. Ele está mostrando que ninguém levou vantagem nenhuma. Ninguém se apropriou de nada. Ninguém levou vantagem em nada. Então, os dois trabalhadores foram os primeiros a dizer: olha, nós não queremos depois que ninguém diga que nós nos apropriamos de uma pepita de ouro, de uma pedrinha de diamante, de 1 quilo de prata, nem de um tecido, nem de um pelo de cabra. Jogou a responsabilidade para Moshe, o líder do povo. E aí agora, o que é que o líder faz? Será que Moshe disse: não, deixa o povo continuar trazendo e deixa que eu resolvo depois, façam a obra de vocês, se preocupe com o santuário, deixa que eu resolvo, deixa que depois eu vou coletar tudo e vejo como é que eu divido entre o povo, deixa que eu resolvo. E, na verdade, se apropriar daquilo que era de valor, que tinha valor comercial, como ouro, como prata, bronze, pedras preciosas, tecidos caros. O que não tem valor, divide com o povo. Pelos de cabra, couro de carneiro, essas coisas que não têm valor, madeira de chitim, que tem muito no deserto, aí divide com o povo. E se apropriava daquilo que tinha mais valor comercial. Então ficou nas mãos de Moshe, ficou nas mãos do líder. Então o que será que Moshe faz? Será que ele vai agir como líderes pagãos, que são extremamente
voltados ao dinheiro, extremamente achegados ao dinheiro? Ou será que Moshe, ele, ou será que Moshe, ele vai fazer o que é certo, o que é correto? O que é certo, o que é correto? Se é ter o mar, é para construir algo, para fazer algo específico. Se já tem o suficiente, não deve se trazer mais. Isso é o correto, mandar o povo parar de trazer. Então vamos ver o que Moshe faz. Vai tsav Moshe, vai yaviru, kol ba machane lemor. Então Moshe deu uma ordem repetida em todo o acampamento, machane, dizendo, lemor, ish veishá, homem e mulher, ish veishá, al yasu, ovid, melachá, litrumah hakodesh. Os homens e mulheres não devem apresentar mais ofertas para o santuário, mais ofertas no sentido, mais terumat, mais contribuições. A melhor tradução é contribuição, não oferta. Devem apresentar, para não confundir com oferta de sacrifício. Não deve apresentar mais contribuições, mais ajuda para o santuário. Desse modo, o povo foi impedido de fazer contribuições adicionais. Vai Kale Ha'am Mehavi. O povo foi impedido de fazer contribuições adicionais, pois já possuíam o que era mais que suficiente para completar a obra. Coisa fantástica, maravilhosa, a forma como Moshe lidava, forma santa, despendida de bens materiais. Moshe saiu do Egito, sendo líder de Israel, o povo saiu riquíssimo, o povo saiu porque os egípcios deram para eles o ouro, prata, roupas, joias, pedras preciosas, tudo isso que foi feito o Mishkan, foram bens que o povo adquiriu ao sair do Egito. Porque de onde é que o povo tinha tudo isso? Dos egípcios. O pagamento pela escravidão, pelos serviços e por tudo que o povo passou de ruim, a indenização por esse tempo de serviço, o Eterno fez os egípcios pagarem. E agora eles se desprendem disso para que o Eterno habitasse no meio deles. O significado é o seguinte: quanto mais você se desprender, quanto mais você se desapegar aos bens materiais, ao dinheiro, às riquezas, mais você será puro, mais você estará no caminho da Techuvá, mais o Eterno habitará dentro de você. Por isso que diz, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Adonai e a Mamon. Mamon quer dizer riqueza. Riqueza, Mamon, riqueza, não é o nome de um Deus, não. É riqueza. Riqueza, Mamon, dinheiro. Você não pode servir ao dinheiro e você não pode servir ao Eterno ao mesmo tempo. Techuvá é pureza. Techuvá é Echad, é servir a um só Senhor. Para servir só ao Eterno, tem que se desprender dos bens materiais. Aquele que não se desprende dos bens materiais, aquele que é apegado às riquezas, aquele que ama mais o dinheiro do que qualquer outra coisa, esse não consegue caminhar na Techuvá. Um certo jovem rico se aproximou de Yeshua e o Mashiach o convidou para a Techuvá, porque ele estava bem interessado em obter a vida eterna. Disse Yeshua: obedece aos mandamentos e tu terás a vida eterna. E o jovem queria, mas eu acredito que eu preciso de mais alguma coisa. Ele sabia que ele tinha um problema. E qual era o problema dele? Apegado aos bens materiais. E Yeshua foi sem rodeios, e disse para ele: então você faz o seguinte,
Vende tudo que você tem, se desprende de tudo que você tem, faça de sedacá, divida com os pobres e venha me seguir. Você quer realmente? Você quer realmente seriedade? Você quer seguir realmente? Se desprenda dos bens materiais. Isso não quer dizer que você vai vender todo o seu patrimônio, não é isso. Mas você não pode ser apegado a eles. Estamos nos últimos momentos, estamos na última hora. Tudo que a Escritura indica sobre os últimos dias, nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo passará, tudo ficará aí. Quando você morre, você não leva nada. Ninguém leva nada. Mas sabe o que é que você leva? Você leva a experiência com o Eterno. Você leva as suas escolhas. Você leva o amor. Você leva o apego ao Eterno. Isso você pode levar. O conhecimento de Adonai. O caminhar com ele. Moshe, ele era completamente desprendido dos bens materiais. Também aqueles escolhidos pelo Eterno. Veja, Adonai escolheu 2 desprendidos dos bens materiais. Podiam dizer, bom, já que nós estamos fazendo uma obra aqui tão especial, um trabalho tão difícil, tão cuidadoso, a gente merece um pouco de ouro, a gente merece um pouco de prata, a gente merece pedras preciosas. Pararam o trabalho, enquanto não resolvesse a situação. Não queremos que o povo continue trazendo. Isso pode cegar o nosso coração. Isso ensina, a Torá nos ensina a fugirmos da aparência do mal. A Torá nos ensina a nós fugirmos da tentação. Fuja da tentação e faça de tudo para que as pessoas ao seu redor não sejam tentadas. Faça de tudo para que as pessoas não sejam tentadas. Se prepare para não ser apegado aos bens materiais. Se prepare, previna-se disso, vacine-se contra isso. A usura e o amor ao dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito comum que sempre existiu desde os tempos de Nimrod e um dia vai acabar. Dinheiro sempre tem e todo dia se fabrica mais. A cada momento se fabrica mais dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito comum. Dinheiro vem de várias formas. O trabalho, quem trabalha, o dinheiro acaba vindo. É comum demais. Vem fácil, sai fácil. Quanto mais você acumula, quando ele consegue prender você e você virar um escravo dele, aí você começa a perceber que quanto mais você tem, mais você quer, mais você fica completamente cego das coisas que estão ao seu redor e de coisas importantes, como família, amizade, saúde e principalmente, em primeiro lugar, a pureza com o Eterno. Aqueles que se apegam ao dinheiro não conseguem mais enxergar as pessoas, só conseguem enxergar números, valores. É uma doença. É uma doença. A pessoa não vive direito. A pessoa não aproveita a vida. E cada vez mais adoece. O antídoto para isso, se apegue ao Eterno. Se apegue a Adonai. Se apegue ao Todo-Poderoso. Não existe nada melhor do que guardar o Shabat, que é um antídoto contra os bens materiais. Porque no Shabat é um dia que você não fala de dinheiro, não pega dinheiro, não toca dinheiro, não utiliza o dinheiro.
se você guarda o Shabat de verdade, você sabe o que eu estou dizendo. A pureza da Techuvá depende do desapego aos bens materiais. A pureza da Techuvá depende do desapego aos bens materiais. Já vimos o verso 7. Pois já possuíam muito mais que o suficiente para completar a obra. Ve ha melacha haita dayam lechol ha melacha leasot ota ve roter. A verdadeira Techuvá é desprendida de amor. A verdadeira Techuvá é desprendida dos bens materiais e apegada ao amor. Totalmente desprendida dos bens materiais e apegada ao amor. Então, o texto está meio estranho aí. É desprendida, totalmente desprendida, desapegada aos bens materiais e totalmente apegada ao amor. Moshe e os construtores poderiam ter enriquecido com as ofertas voluntárias, com a terumá, mas eram homens que amavam ao Eterno e não ao dinheiro. Que coisa linda. Eram homens que amavam ao Eterno e não ao dinheiro. Eu quero terminar essa manhã focando alguns itens, começando do item 31, que não foram bem focados durante essas parashot que estamos estudando. O primeiro é Hamishá Amudei. Hamishá Amudei, as 5 colunas. As 5 colunas. As 5 colunas refere-se aos 5 rolos da Torá. Essas colunas eram feitas de chitim, simbolizando o ser humano, eram revestidas de ouro, simbolizando o celestial, e também os encaixes eram feitos de bronze, né? Juízo. Então nós temos a Torá é para o ser humano, ela vem do Shamaim, dos céus, o próprio Eterno entregou, e ela traz para nós justamente o ensino sobre o juízo, sobre o arrependimento que precisamos para nos aproximar do Eterno. Vocês estão vendo aí o Ohel Moed, a tenda do encontro. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Essa primeira coluna refere-se a Bereshit, o primeiro rolo, também conhecido como Gênesis, Bereshit. O segundo rolo, Shemot, que é o que estamos estudando agora. Terminaremos hoje o livro de Shemot, no ano 5777. Terminaremos hoje Shemot. Shemot, também conhecido como Êxodo. Vaikra, também conhecido como Levítico, a terceira coluna. A quarta coluna, Bamidbar, também conhecida como Números. E por último, Dvarim, a quinta coluna, Deuteronômio. Perceba, cada detalhe do Mishkan é especial, espetacular para o ser humano, porque ao ver essas colunas, sempre nos lembrávamos, sempre as pessoas se lembravam dos rolos da Torá. É interessante que nos escritos nazarenos também aparece algo referente ao número 5, que é justamente os 5 pães e 2 peixes
da famosa multiplicação dos pães e peixes. Porém, nenhum lugar dos escritos nazarenos diz que os pães e os peixes multiplicaram-se. Na primeira, por exemplo, cita 5.000 homens, pelo menos sem contar homens, mulheres e crianças, deveria dar mais de 20.000 pessoas. Mas não diz que os pães se transformaram em 20.000 pães, não. Diz que eram 5 pães que foram, o Eterno, o próprio Yeshua recitou a bênção, partiu e mandou dividir entre os grupos. Os 5 pães foram divididos e alimentou todas aquelas pessoas, além de sobrar 12 pães, 12 cestos cheios de pães. Ou seja, os 5 pães e os 2 peixes, representando as 2 tábuas da Torá, alimentaram todos que estavam ali. Os pães não se multiplicaram. Não. Os pães deram para todos e ainda sobrou. A Torá, os cinco primeiros livros da Escritura, apesar de serem apenas 5, eles conseguem alimentar todos que querem, todos que precisam, todos que estão querendo e desejando receber um pedaço, ou seja, a porção, e ainda sobra 12 cestos cheios, que simbolizam as 12 tribos de Israel, ano após ano, e ela nunca, jamais perde a essência, perde o valor, ou o gosto pelo estudo. Aquele que tem a Torá no coração nunca cansa de estudar a Torá, mesmo que seja os mesmos textos sempre, porque sempre tem algo novo para nós. Então, lá nos escritos nazarenos é uma representação disso aí, das 5 colunas. Hamishá Amudei, as 5 colunas do Ohel Moed. 5 colunas que sustentam. Essas 5 colunas sustentam a tenda do encontro. A tenda do encontro onde o Eterno aparecia, onde o Eterno se manifestava. Então, o que vai sustentar na tua vida, o que vai sustentar a presença do Eterno, a manifestação do Eterno em você, é a Torá. Obedeça a Torá, obedeça aos mandamentos. Se você ama Yeshua, obedeça aos mandamentos. Se você é discípulo de Yeshua, obedeça aos mandamentos. Se você ama Adonai, obedeça aos mandamentos. Porque ele demonstra graça aos que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Esse aqui só pode ser Aharon. Eu acho que é Aharon? Não sei. Apareceu aqui na imagem. Será que é Aharon? Deve ser Aharon. Eu não sei se é Aharon ou algum dos seus filhos ou o próprio Moshe, né? Eu coloquei aqui Aharon, interrogação. Vamos para o próximo. Mizbeach Atzei Shittim. Mizbeach Atzei Shittim, altar de madeiras de acácia. Altar de madeiras de acácia. Também chamado Mizbeach Nehoshet, altar de bronze. Também chamado altar Mizbeach Mishpat, altar de juízo, ou Mizbeach HaMishpat, altar do juízo. Altar de bronze, de juízo, julgamento, sacrifícios, arrependimento. Então vocês estão vendo aí o altar. Primeira coisa sobre o altar, ele ficava no pátio do Mishkan, ou seja, acessível a todos. Então, buscar ao Eterno. E quem é que ia ao altar? As pessoas que queriam ir. As pessoas, elas não eram arrastadas para lá, eles iam voluntariamente. Então, aqueles que querem voluntariamente se oferecer ao Eterno um sacrifício, oferecer ao Eterno um pedido de perdão, oferecer ao Eterno gratidão, oferecer ao Eterno o pedido de remissão pelos pecados, ele ia voluntariamente ao Mizbeach HaMishpat, o altar do juízo, e oferecia como sacrifício, normalmente
por perdão de pecados, né? Arrependimento. Vamos falar bastante sobre isso no livro que vai entrar já na próxima semana, o livro de Vaikra. Vamos falar bastante sobre isso, vou deixar para a semana que vem. Mas eu quero mostrar os itens, os detalhes. Olha só, o primeiro detalhe sobre o Misbeach, sobre o altar, o Misbeach Neroshet, o altar de bronze, porque também existia um altar de incenso. O primeiro detalhe é a rampa. Olha só, para chegar até ao altar, o sacerdote ele não podia subir em degraus, porque o Eterno disse, não façam degraus para o altar, para que não seja vista a vergonha do sacerdote. Os sábios interpretam como para que não seja visto o orgulho do sacerdote ao subir as escadas do altar para fazer o sacrifício. Então ele deveria subir de uma forma sem chamar a atenção de ninguém. Por isso o Eterno ordenou que fosse uma rampa. O problema do ser humano é o orgulho. O orgulho do ser humano é algo terrível. O orgulho do ser humano afasta completamente o ser humano do Eterno. Em contrapartida, a humildade o aproxima do Eterno. Outros detalhes são o kelav, os utensílios, vasilhas, olha só, vasilhas, pás, ganchos, tigelas, pás para retirar as cinzas, ganchos para remoção da carne, vasilhas para remoção das cinzas, pás, bacias, ganchos e braseiros. Braseiros. O 34º item, Karnotav al-Arba Pinotav, chifres sobre os 4 cantos do altar. Não só sobre esses 4 cantos, como também o outro altar, o altar de incenso, também possuía 4 chifres. Esses 4 chifres representam as 4 consoantes do Eterno. As 4 consoantes sagradas. E o que eles representam? Clemência. As pessoas tocavam nos chifres do altar, pedindo ao Eterno para não serem consumidas por causa dos pecados. Elas tocavam no chifre pedindo ao Eterno mais uma chance, pedindo ao Eterno mais uma oportunidade. E tocando no chifre, o tocar no chifre é estar tocando em uma das consoantes do Eterno, em uma das consoantes do Todo-Poderoso. E Ele é misericordioso e concedia o perdão. Então, uma pessoa que tocasse no chifre, ela pedia clemência diante do Todo-Poderoso, ela pedia mais uma oportunidade. Eu estou mostrando a vocês de uma forma mais, uma imagem mais apurada, justamente esse altar e os chifres. Olha os 4 chifres aqui que está mais visível. O primeiro chifre, Yud. O segundo chifre, Re. O terceiro chifre, Vav. E o 4º chifre, Re. Yud, Re, Vav, Re. Bendito seja o seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Yahovah. Também, Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua. Também, Aleph, Re, Vav, Aleph, Re, Vet, Re. Ahava, Ahavá, 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 amor. Então, é um símbolo de amor. A ponta desses chifres, por que simbolizava a clemência? Porque as pontas eram colocadas o sangue do animal puro que estava sendo sacrificado. Essas pontas eram pintadas com esse sangue precioso, com esse sangue puro de um inocente, que pagava ali, com a sua vida inocente, os pecados daquele que estava oferecendo. Simbolizando o amor do Eterno. E esse amor, esse Ahavá, esse amor, se materializou para nós na pessoa de Yeshua, o Mashiach. Pois ele derramou o seu sangue para
nos perdoar, nos libertar e nos salvar dos pecados. Bendito seja para sempre o nome de Yeshua, o nome sobre todo nome que se nomeia. O 35º, Hatzar HaMishkan, Hatzar HaMishkan, o pátio do tabernáculo. O pátio do tabernáculo. Único local de acesso para oferecer sacrifícios. Tudo é de bronze no altar. Vocês estão vendo uma vista, eu já estive aí pessoalmente nesse local. Esse local é próximo a Eilat, um local chamado Timna Park. E o nome Timna vem justamente das escrituras. Um dos filhos de Edom, descendente de Edom, Timna, descendente de Edom. Timna, esse era o local das montanhas de Edom. Próximo a Eilat, vocês estão vendo uma vista do Mishkan, aberto à visitação inclusive, com tamanhos originais descritos na escritura. Então vocês estão vendo ele de cima. Então o que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo uma árvore de chitim. Olha aqui, ó. Olha uma árvore de chitim. Isso aqui é uma árvore de chitim, ó. Acácia. Olha uma árvore de acácia aqui. Muito comum no deserto. Olha outra árvore de acácia aqui, ó. Outra árvore de acácia. O povo de Israel passou por aqui. Olha outra árvore de acácia. Então veja, a acácia, ela é muito comum no deserto. Então o Eterno não pediu nada que fosse absurdo ao povo. Era algo acessível a todos. O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o Mishkan, o Ohel Moed, o Misbea Neroshet, que acabamos de falar sobre ele, o altar do juízo, o altar de bronze, e o Quior, a bacia, o lavatório. O que é o pátio? O pátio é isso aqui, ó. Não se pode passar além do Quior. Do Quior, somente os levitas. E do Ohel Moed, somente os sacerdotes. Os levitas, quando era para desarmar. Mas quando estava armado, somente os sacerdotes. Então o pátio era isso, essa delimitação aí para o povo. Porque o que é que o povo ia fazer no pátio? Apenas oferecer o sacrifício e depois saía. Apenas isso. Então o pátio era o único local. Qual é o acesso? Qual a finalidade? Purificação. Então ele tem acesso ao Quior, ele tem acesso ao altar do juízo, então ele tem acesso ao arrependimento, ele tem acesso à purificação. Nessa mesma foto, nessa mesma imagem, eu quero mostrar a vocês o 36º item, e vamos terminar por aqui. Mais tarde nós vamos falar sobre a Parashá Pekudei, tá? Sha'ar, portão, Rehatzer. O portão do pátio. Hatzer, ou Hatzar. Sha'ar, portão. O portão do pátio, ele tinha 9,14 metros. E era a única entrada para o Mishkan. Ninguém podia pular o muro do Mishkan. Ninguém podia pular a cerca do Mishkan. Tinha que ser realmente pelo portão. E olha, o portão, 9,14 metros, o suficiente para qualquer pessoa entrar. Por mais largo, gordo que a pessoa seja, não tem como não entrar num portão como esse. Mas é só uma entrada. Só uma entrada, apenas uma entrada. A única entrada, o único portão. Ou seja, o único caminho. Não há outro caminho. Não há outra forma de se achegar. Esse é o caminho da Techuvá, o caminho do arrependimento. Sabe quem é que pode entrar por ele?
O problema não é entrar aí. O problema é achar esse caminho. O problema não é passar. Você já viu que é fácil qualquer pessoa passar. Mas o problema é chegar até aí. O problema é achar esse portão. Porque para chegar a esse portão, você está vendo o caminho aqui embaixo? Olha o caminho como é estreito. Isso aqui nem é à toa, não. Ó. Olha o caminho como é estreito, tá vendo? O portão ele é mais largo do que o próprio caminho. O caminho é estreito. O caminho é difícil. É um deserto. Não é atrativo. O problema não é entrar, o problema é chegar até aí. O problema é tirar o orgulho, a arrogância, a religiosidade, os dogmas, as doutrinas de homens, se arrepender e buscar ao Todo-Poderoso. Porque o portão é suficiente, qualquer pessoa pode entrar. Basta ser humilde, se arrepender e buscar o Eterno. Desejo a todos vocês um Shabbat Shalom, Mit Yerushalayim, desde Yerushalayim para todos. À tarde estudaremos sobre a Parashá Pekudei. Faremos um resumo de toda a Parashá Pekudei, está muito especial o estudo. Nós vamos falar sobre, exatamente sobre a morada do ser humano na terra para todo sempre. Não perca esse estudo, tá bom? Shabbat Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde.